Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubenig Felipe, está aqui compondo a mesa o host Diego Francisco. E está aqui conosco o Lenildo Cosme, que não é dono, mas que aceitou o nosso convite aqui, que veio conversar conosco. Muito obrigado, Lenildo, por ter aceito e ter vindo aqui conversar com a gente. Ele não é dono de quê? Ele vai dizendo que ele não é dono, né? sim. É dono, mas não é ex-dono, não. É dono, mas não é dono. É dono, mas não é dono, nem é ex-dono. Mas tudo bem, ele vai contar aqui pra gente essa dinâmica toda da coisa. Eu agradeço por ter aceito esse convite aqui para agradece muito. Para conversar aí sobre a sua questão do empreendedorismo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar esclarecer o máximo possível daquilo que estiver ao meu alcance. Eu falo muito aqui para o Diego, para as pessoas que vêm quando empreendedores, no contexto geral onde eu vivo. É uma coisa que eu sou vendedor de hora, né? Uma parte da minha vida é vender horas, mas eu acho muito bacana essa parte do empreendedorismo e principalmente aquelas pessoas que constroem dentro da cidade alguma coisa interessante. E aí o Lenildo Cosme, para quem não conhece, ele é a figura que iniciou, eu vou dizer assim porque ele vai contar a história, né? Iniciou o supermercado nordestino aqui na nossa cidade, que tem um peso grande, que gerou muito valor, a quantidade de funcionários aí, que talvez tenha sido um dos maiores empresários da época lá, com bastante emprego e renda para o nosso povo. Eu acho isso bacana para aqueles que contribuem de forma direta e efetiva para a geração de cidadãos. Conta para a gente, Lenildo, quantos funcionários chegou no topo realmente do foco aqui do nordestino? Mais de 400. Mais de 400. Hoje perto de 400. Hoje perto de 400. Então, para você ver aí, é um peso de um cidadão, de um empresário, do empreendedor que teve a visão lá de negócio, que a gente vai descobrir como foi que começou tudo isso, mas que buscou realmente crescer, né? Então, e conta para a gente essa questão de como realmente, de fato, começou o nordestino e por que começou o nordestino. Começou lá como nordestino no mesmo nome ou tinha outro nome? Não, tinha outro nome. Nós começamos em 96, em Pontezinha, com o Mercadinho Popular. Acabou de ficar maior agora há pouco, 20 anos. Agora lá é uma sorveteria atualmente. É popular, eu lembro. Mercadinho Popular. Nós começamos lá em 96, como Mercadinho Popular. E de lá foi quando houve um milagre na minha vida, o maior milagre que eu considero na minha vida, que fez toda uma transformação em todas as áreas da minha vida. E depois nós começamos a aumentar a quantidade de lojas. E esse nome nordestino, ele nasceu eu vendo uma propaganda na televisão, na época, o Bom Preço, ele tinha o seguinte slogan, orgulho de ser nordestino. Eu lembro. E aí o que foi que eu pensei? Rapaz, se eu colocar o nome nordestino, o Bom Preço vai fazer propaganda de graça pra gente. O cara já tinha visão, rapaz. Fez marketing? Tinha feito marketing já na época, não? Rapaz. Então eu digo, vou mudar para nordestino, porque toda vez que sair na televisão, orgulho de ser nordestino, a vizinhança aqui vai lembrar da gente. E deu certo. Muito bom. Por que o mercado e não outro negócio? Nossa, por que o mercado e não outro negócio? Eu acho que estava escrito nas estrelas. Ah, sim. Na verdade, eu comecei o primeiro mercado foi no interior. Eu sou da cidade de Lagedo, no agreste pernambucano. E meu pai colocou para mim um supermercado lá na época e que acabou não dando certo. Acontece. Acabei metendo os pés pelas mãos, não deu certo. Meu pai, ele sempre foi comerciante também. E aí ficou... Já estava no sangue. Exatamente. Estava no sangue. Então, saí de Lagedo e fui trabalhar em algo completamente diferente. O primeiro e único emprego que eu tive na vida foi combate à fraude de energia elétrica. Me especializei nisso, veja que diferença. Eu trabalhei nisso também, viu? É muito... Que coincidência. Coincidência. Trabalhei no combate à fraude de energia elétrica, mas aí depois retornei. Eu percebia que o meu negócio era varejo. E no varejo... negócio era negócio. Eu não sabia outra coisa a não ser vender alimentos. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Por isso que vim parar aqui em Pontezinha. E foi um período bem difícil, bem difícil. Entendi. Aí você falou que aconteceu um milagre. Esse milagre a gente pode contar? Pode, o que realmente, sim. de fato, foi milagre espiritual, foi material? Espiritual, que respingou no material. É porque eu acho que tudo que é na esfera espiritual, geralmente ela respinga no material, porque a gente é um reino humano, né? Sim, sim. É porque nós somos essencialmente e primariamente espiritual. Sim. Porque Somos Porque a nossa relação
começou com a relação íntima com Deus, né? Sim, sim, sim. No Éden, aquela coisa toda, e depois é que nós focamos o carnal. Exato. Então, primariamente, nós éramos espirituais. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência material. Exato. Só que a gente está acostumado a inverter os papéis e os valores, infelizmente. Eu também invertia, até antes desse mercadinho. Né? Então, como começou? Eu peguei esse mercadinho aqui em Pontezinha por força das circunstâncias. Eu não tinha condição financeira para pegar em algum lugar que tivesse um fluxo de gente maior na época. E me indicaram Pontezinha. Só que antes de mim, haviam passado por lá 3 empresários e todos 3 haviam falido e tinham deixado muitas dívidas na praça. E quando eu cheguei, para sorte minha, acharam que eu era testa de ferro do anterior. E por que para sorte minha? Porque ninguém me deu crédito. Eita, lá. Todo Ninguém mundo fez ficou grandes com medo de mim. expectativas. E com isso eu fui obrigado a me reinventar, reaprender a trabalhar com o pouco que tinha. Entendi. E então eu tive que fazer várias mudanças na metodologia de trabalho e ali eu comecei. 3 meses depois, eu dei o primeiro balanço e descobri que também estava indo à falência. Eita, aí complicou. E todo mundo dizia que lá tinha cabeça de jumento enterrado, não tem isso? Tem essa expressão. Já ouvimos isso. Essa expressão é secular. E eu digo, poxa vida, serei o próximo? Né? Até que um dia eu estava num domingo fazendo uma lista de falta e, olha, vale ressaltar que eu trabalhava todos os dias da semana. O dia que eu trabalhava menos era o domingo. Trabalhava 8 horas no domingo. Os demais eu entrava pela noite até madrugada, me acordava de madrugada e era uma luta terrível e não tinha dinheiro para nada. Para quem vê o nordestino com essa estrutura, olha como foi fácil. Facinho, Uma loja facinho. de 50 metros quadrados na época. E o meu sonho na época, o meu maior sonho na época, quando eu abri ali em 96, o então Arco-Íris estava ao lado, porque ele tinha saído daquele prédio onde hoje se encontra, porque parece que havia tido incêndio, alguma coisa nesse sentido. Então, eles passaram muito tempo ao lado do Mercadinho Popular. Só para ajudar. E o meu sonho era um dia poder ter ali no check-out aparelho de barbear na mesma quantidade que eles tinham. Você acredita? Porque eu comprava uma cartelinha pela metade. Quando eu olhava para os check-outs deles, Eita, tinha nossa, eu ficava lotado. sonhando, um dia eu vou conseguir comprar essa quantidade de aparelho de barbear que eles compram. Enfim, e eu estava indo à falência também. Até que em fevereiro de 97, eu estava no domingo à tarde, porque trabalhávamos com a loja aberta até às 13 horas. Após as 13 horas, baixava as portas, eu ficava fazendo uma lista de falta para depois peregrinar pelos supermercados, pelos grandes hipermercados, pegando as ofertas deles para trocar por vale alimentação e vale refeição da época. E então, o que acontece? Eu estava fazendo uma lista de falta em fevereiro de 97 e nós tínhamos um som ambiente. E eu liguei aquele som ambiente e caiu numa rádio que até então eu desconhecia, Rádio Maranata. Eu não sabia que essa rádio existia, eu não sabia que existia rádio evangélica, eu não sabia nada disso. Caramba. E um garoto lá de Pontezinha mesmo da estava terra. pregou maravilhosamente bem. E quando ele terminou, entrou o líder desse programa, que tinha alugado esse espaço, Salatiel. e ele disse que Jesus fazia e acontecia. Não, ele tinha um sobrenome Cabral. Ele tinha um sobrenome Tio Cabral, né? Deve ser o tio Cabral. Ele tinha um sobrenome Sim, No Cabral. domingo, no domingo? Era no domingo. Edivaldo Cabral, acho que era Edivaldo esse. Cabral, Acho que era eu esse. lembro bem, por conta do prefeito Lula Cabral, eu lembro bem que o Se for o sobrenome programa dele Pão era da Cabral. Vida, era Edivaldo Cabral. Era um programa no domingo à tarde e era o nome dele, o sobrenome era Cabral. E aí ele entrou dizendo de forma bem simples, olha, Deus pode fazer o que quiser na tua vida, Ele pode transformar a tua vida. E naquele momento eu fiz um questionamento, mas não foi um questionamento aquele que Provocante. sai da boca para fora, bem simples, entendeu? Foi algo que saiu das entranhas. Aí, mexeu. Olha, se Jesus pode fazer transformação, como está dizendo, então por que a minha vida é esse bagaço?
Eu trabalho de domingo a domingo. Ao longo de um ano, eu só folgo 3 dias no ano para ficar com os meus pais. 3 dias apenas, que era no carnaval. Eu não gostava da bagunça do carnaval, eu achava sempre assim. Não gostava daquela folia do carnaval. Então, eu tirava 3 dias de carnaval para ficar com meus pais. E trabalho até de madrugada. E eu não tenho dinheiro para comprar à vista uma bicicleta. A situação está difícil, hein? Então, Tem uma coisa errada. por que então? Se Jesus faz e acontece... Já era cristão? Não, não. E nesse momento eu não sei bem o que aconteceu, só sei que eu apaguei. Eita. E quando eu dei por mim, eu já não estava naquele mesmo local em que eu estava com a prancheta fazendo a lista de falta, me lembro bem, na sessão de perfumaria. Eu estava na frente dos checkouts, de joelhos, chorando copiosamente. O que aconteceu? Mas era um choro gostoso que lavava a alma. Eu senti uma felicidade naquele dia que nunca mais eu senti nada igual. Eu senti naquele dia a verdadeira felicidade, que ser humano nenhum consegue transmitir para o outro. Nenhum. E quando eu me levantei, eu sabia que eu era um homem diferente. Eita. Retornei para o mesmo lugar onde eu estava. Não, outro, completamente diferente. Leve, completamente diferente. Mas eu voltei para o mesmo lugar onde eu estivera fazendo a lista de faltas. Quando eu pego a prancheta, que eu olho para o mesmo lugar onde eu estivera até então, os meus olhos se abriram para dezenas de erros que eu havia cometido ali dentro do mercadinho. Eu comecei a observar no mesmo instante, logo após me levantar. Após parar aquele choro, quando eu me ergui, eu volto para o mesmo setor da prateleira onde eu estava fazendo. Percebe os erros. E quando eu olho para a prateleira, eu comecei a enxergar todos os erros que tinham dentro da loja que eu não tinha percebido. E naquele instante, depois que eu passei, fiquei circulando a loja, se bem que não tinha muito o que circular. 50 metros quadrados, né? No instante ficava Mas fácil. eu comecei a me perguntar, poxa vida, por que eu comprei isso? Por que isso está aqui e não ali? Por que isso aqui, isso, eu comecei a questionar. E quando terminou essa fase, passou pela minha mente, como num filme, todas as bobagens que eu já havia feito com dinheiro em mão. Tudo quanto as principais tolices que eu já havia feito com dinheiro. No negócio? No negócio. Negócio, no emprego que eu ganhava muito bem, no único emprego que eu tive. E era como se Deus estivesse dizendo, olha aí, por que você nunca prosperou? Porque você sempre esteve fazendo errado. Tudo começou com uma pergunta honesta para Deus. Com uma pergunta honesta para Deus. Sincera do coração. Uma pergunta honesta para Deus e ele resolveu responder. E naquele momento, eu disse, Senhor, eu quero fazer uma sociedade contigo. A partir de hoje, eu não sou mais dono. Tá explicado. Tu és o dono. Nesse momento, eu me virei e vi uma prateleira cheia de bebida alcoólica que eu tinha. Que é normal. Sim, todo mercado. E aí eu disse, Senhor, a bebida alcoólica destrói muitas famílias. O Senhor pode me dar quantos mercados quiser. Não coloco. A partir de hoje, eu nunca mais venderei bebida alcoólica. E aqui eu quero abrir um parêntese. Biblicamente falando, não é errado você vender, não é errado você beber. O errado é o excesso. Consumir em excesso. Bem pontuado aqui, viu? Ok? Fecha parêntese. Mas ali foi um voto que eu fiz naquele momento com Deus. Lembrei de familiares que perderam a família por causa da bebida. Lembrei de amigos. E naquele momento eu comecei a ver. Me passou pela mente também, mas outro vai vender. De qualquer maneira, o povo vai continuar bebendo? Sim. Mas o cara não vai se embriagar. Por minha culpa. Exatamente. E a partir daquele dia, no dia seguinte, de manhã, eu acordei com uma vontade enorme de ler a Bíblia. Nunca tinha feito. Não, já tinha tentado. Esporadicamente. Já tinha tentado, mas uma leitura que eu achava chata, letrinhas miudinhas, uma coisa com coisa, eu não via sentido naquela leitura bíblica. Eu não via sentido. E eu que quero abrir agora um parênteses. Um homem desse, agradável de ouvir, com histórias interessantes,
e detesta se expor, gente. Está vindo aqui por um milagre divino e a responsabilidade daqui, nos ombros da gente, está pesadíssima. A minha família até hoje estava me perguntando como é que eu aceitei vir. Acho que tem alguém precisando ouvir, hein? Pode ser. Tanta coisa maravilhosa que ele fala e expressa extremamente bem. É agradável de ouvir. Continuando, o senhor leu a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia. E quando eu pego a Bíblia, eu percebo que ela me ensina a administrar. Epa, isso é importante, hein? E aí aumentou o meu interesse. E eu comecei a perceber que Jesus, que os apóstolos, que o Antigo Testamento também, mas principalmente o Novo Testamento, me ensinava a administrar. E um dia, pouco tempo depois, poucas semanas depois, nós tínhamos lá muitos clientes evangélicos e um deles entrou com uma Bíblia e quando ele estava saindo, eu disse, vem cá, por que vocês não melhoram a maneira de evangelizar? Eu, na minha ingenuidade espiritual, por que vocês não melhoram a maneira de evangelizar e mostram para o povo que a Bíblia ensina a ganhar dinheiro? Porque o povo vai ficar Falando isso para o pentecostal. O povo vai ficar interessado em querer ver ir na igreja, ver a Bíblia. Olha só o meu pensamento, Jesus me perdoe. E aí ele disse... Mas a Bíblia não ensina a ganhar dinheiro. Se ensina, não, me mostre aqui na minha Bíblia. Aí ele me entregou a Bíblia dele, eu abri, olha aqui, ó. Jesus está me dizendo aqui isso. Aí mudei de página, aqui, ó. Tá vendo? Jesus está dizendo isso, significa isso, isso e isso. Eu dei a ele uns 3 exemplos. Ele parou e disse, olha, eu tenho 40 anos de evangelho. Essas passagens que você mencionou aí, eu já li centenas de vezes. E nunca havia tido essa interpretação. Deus lhe concedeu um dom para fazer essa interpretação. E você deve levar isso adiante. Eita, mensagem. Mas não é todo mundo que vai entender isso. Não. Nossa, esse irmão tem que ser... Eu tenho que menear a cabeça para esse irmão por essa abordagem muito madura. Exato. Porque um irmão pentecostal ser abordado desse jeito, com esse ímpeto todo, e reagir tão bem. Era um da Assembleia de Deus. Pois é. E ele me deu esse conselho. E dali por diante, acredite, eu sempre tive uma vida de muitas dificuldades, principalmente quando meu pai me deu de presente um supermercado lá na minha cidade. Eu só não fui à falência lá, graças ao meu pai. Aqui fica registrado o meu agradecimento ao meu pai. Entendi. Porque ele pagou minhas dívidas. Socorreu. Porque eu sempre tive muitas dificuldades. Hoje ainda tem algum empreendimento lá? Não. Lá já tem mais não. Não. Tem imóveis lá, mas empreendimento, negócios, não. Então, o que acontece? A partir de fevereiro de 97, eu comecei a colocar em prática os princípios bíblicos. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Aí eu faço nada. Mas de fevereiro de 97 para cá, eu nunca mais soube o que era dificuldade financeira na vida. Amém. Dificuldades de trabalho, obstáculos, sempre. Necessário, né? Nós nos acostumamos, a partir daquele momento, a lutar contra gigantes. Tá certo? Agora, dificuldades para pagar boletos, como eu sempre tivera na minha vida, nunca mais nós tivemos essa dificuldade. O senhor aprendeu com Deus e com essa experiência 2 coisas, pelo que eu vi. A empreender melhor e administrar melhor o dinheiro que ganha. Exato. Fazer o dinheiro melhor, fazer melhor o dinheiro, fazer dinheiro de fato e administrar melhor o dinheiro para não perdê-lo. Exatamente. E é impressionante como tudo que os gurus do sucesso falam por aí afora, o que tem de bom que eles falam, já está na Bíblia. Pois é. Inclusive, eu passei muito tempo indo a palestrantes, até que, à medida que ia aumentando o meu conhecimento na Bíblia, eu ia para a palestra e escutava o indivíduo falando coisas, e eu dizia, já ouvi não, isso. mas isso daí está na Bíblia. Isso daí está na Bíblia. Chegou um ponto que eu disse, rapaz, estão roubando o crédito de Deus. Eu não vou mais participar disso aqui. Participar de mais nada de palestra, não, porque está tudo na Bíblia. Aconteceu isso. A questão de... Aí, por causa disso, colocou aquele slogan, nós confiamos em Deus? Nós confiamos em Deus. Foi por causa disso, dessa experiência? Essas são fases. A gente vai passando de fases, né? Então, primeiro eu chamei Deus para ser sócio. E ele aceitou, né?
Exato, mas eu acho que ele aceitou rindo, dizendo, tadinho do Lenildo, não sabe o que está dizendo. É bom ou é ruim? É porque é o seguinte, a palavra de Deus diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele é o único dono. Como é que Então vai não chamar? existe sociedade. E o que a gente é? Nós somos meros administradores, gestores. A Bíblia chama de mordomos. A Bíblia trata com essa expressão. mordomia, né? Mordomia. Nós somos mordomos. Os mordomos que a Bíblia se refere são gerentes. Eu sou nada mais do que um gerente. E é por essa razão que nos 2 outros podcasts que me convidaram, eu fiquei receoso de aceitar, eu acabei não aceitando, porque sempre me quiseram como dono do nordestino. E eu acho isso uma tentativa de roubar a glória de Deus. Entendi. Eu não sou dono do nordestino, eu nunca fui. No começo eu pensava que era. Que era? Mas à medida que eu ia lendo a Bíblia, eu ia me conscientizando. Então chegou uma fase em que eu disse, Senhor, me perdoa. Eu te chamei para ser sócio, mas eu não sou digno de ser teu sócio. Eita. Eu sou apenas o mordomo. Tu és integralmente o dono. Então, a partir de hoje, me dizes como queres que eu administre as finanças, invista em quê? E daí ele começou a me mostrar visões completamente diferentes e passei a ter uma vida de costumes muito mais simples. Para vocês terem uma ideia, quando nós tínhamos 8 pequenas lojas semelhantes àquelas que a gente começou lá, nenhum gerente nosso tinha coragem de ter os móveis que eu tinha. Uau. Tão fracos que eram. Eita. Na minha casa não tinha, a gente com 9 lojas, nós não tínhamos armário de cozinha. Eita lá. A gente guardava todas as panelas dentro das caixas de creme cracker, para economizar. Até que um dia a minha esposa disse, olha, mas está juntando barata. Não pode. Então não tem problema, vamos comprar um. Eu morava nessa época em São Martim. Em São Martim. Isso. Fomos na loja mais simples que tinha em São Martim. Chegando lá, eu digo, olha, eu quero a marca famosa MB. E MB? Mais barato. Me mostra o que tem de mais barato. Se ele falasse MF, ia dizer que era meio de feira, né? Aí fala, não, mas por quê? Não, meu filho, não perca tempo, porque tempo é dinheiro. Vá logo para o que você tem de mais barato para não correr o risco de você perder a venda. Ele me levou para o que tinha de mais barato e eu comprei imediatamente. Parcelado. Não, comprei à vista. Não precisava. Conseguir um desconto. Não precisava. Para conseguir o desconto. É isso mesmo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se não tiver Principalmente para você que está querendo Isso. empreender, começar pequeno. O meu primeiro hack de televisão foi uma vizinha que nos deu de presente porque ela ia jogar no lixo. Meu Deus do A céu. nossa televisão, eu com 8 lojinhas, a nossa televisão era em cima de uma cadeira. Meu Deus. E a vizinha era muito amiga nossa, e um dia eu estou na loja, e nesse dia eu já tinha chegado ao centro do Cabo. Abrimos a primeira loja no centro do Cabo. E fazia pouco tempo que tínhamos aberto essa loja no centro do Cabo, e a minha esposa ligou. Lenildo, fulana, nossa vizinha, ela ia jogar fora um rack aqui de ferro que tinha na parede dela, mas aí ela ficou com pena da gente, porque viu aqui a nossa TV em cima da cadeira, e ela perguntou se eu queria. O que é que eu digo para ela? Eu compro. E eu disse, minha filha, diga a ela que quer rapidinho antes que ela desista. Que bom que isso E pegamos até hoje. Inclusive, o filho dessa senhora hoje em dia trabalha conosco. Foi um network, hein? Ai, Deus do céu. Rafael, meu agradecimento à sua mãe pelo hack que ela nos deu. E que bom que a esposa dele era compreensiva e pegava junto na mão, né? Era para ter esse estilo de vida até o senhor entender Bem simples. Todo mundo que chegava na minha casa se assustava. Quando eu conhecia alguém que estava com muita vaidade, eu dizia, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Quando ele chegava lá em casa, ele tomava um susto.
entendeu? Mas a gente tinha coisas boas. Por exemplo, para sentar na cadeira da nossa casa, o cara tinha que fazer uma oração para ela não cair, quebrar. Na Então, força, isso na fazia força, com que velho. todo mundo fosse mais espiritualizado Ah, na entendi. nossa casa. Né? Ou seja, era só estratégia, né? Estratégia. Essa loja do Cabo é aquela loja lá... Não é. Hoje eu acho que é... Não sei se já chegou a ser Ricardo Eletro. É ali, naquela subida da antiga prefeitura, do lado esquerdo entendi. ali. Tem uma loja de eletrodomésticos ali, que eu não sei qual é o nome hoje. Sim. Tem uma Eu loja sei, de sei. eletrodoméstico ali do Depois lado do chinês. Tem uma loja ali o depois chinês Pronto. Então, era ali uma loja que tinha ali, que se chamava no passado Boa Compra. A antiga, uma senhora que a gente comprou. A prefeitura era ali em cima. Era bem assim. pertinho ali. Né? Então, ali foi onde nós começamos no centro do Cabo. Eu acho que essa questão do reconhecimento, dentro do que eu achei pontuado lá pelo Lenildo, a questão da confiança, a questão da ação sobrenatural dentro da vida do Lenildo para construir esse negócio, né? E expressar isso, porque às vezes o empreendedor, quando ele coloca, ele te pontua essas coisas, às vezes é ignorado por uma parte da população, né? Pelo fato de colocar, quando confiamos em Deus. Mas quando o indivíduo ele confia no outro lado lá, ele não coloca. E eu acho interessante, porque o exercício da fé, tanto pelo fato da experiência que ele passou, quanto pelo fato realmente da coisa ter sido construída, né? Com a dificuldade, com a visão que teve, ou seja, ali houve uma mudança para que ele mudasse realmente o aspecto e aquilo ali conseguisse alcançar mais pessoas. Porque eu acho que essa questão do empresário, do empreendedor, é você conseguir alcançar as pessoas. Lógico que cada um dentro do seu patamar, dentro do seu reconhecimento, né? Porque às vezes o empreendedor, o empresário, ele é tido como malvado. É verdade isso? É verdade. Há essa impressão de que todo empresário ele é adversário do empregado, ele é adversário da população, ele explora empregados, ele explora clientes. E ainda mais agora, a gente tendo o nosso presidente da República indo às redes sociais e TVs dizendo que, ou insinuando que a culpa é do varejista que vende caro. Ele não faz ideia do que a gente passa. Ele nunca teve um pequeno negócio na vida. Ele nunca teve negócio nenhum na vida. Então, para ele é fácil dizer uma tolice dessa. Não estou aqui criticando politicamente. Essa Estou fala somente apenas. dizendo que essa fala dele foi muito infeliz. Ele não sabia do que estava falando. Mas isso é até verdade. Eu tive um produtor, acho que, eu não sei se foi de soja ou se foi de outro material agora, eu não lembro mais, recordo, eu comentei com o pessoal, que ele disse, ó, o preço hoje que a gente vende lá, a saca, se eu não me engano, é o mesmo preço de há 3 anos atrás. É o mesmo preço. Só que o preço que está sendo repassado é justamente pelos custos que está sendo agregado aí durante o processo. Entre eles o imposto. O imposto, A carga tributária é muito carga elevada. tributária, né? E isso também dificulta a questão do empreendedor no início, né, Lenildo? Porque você quer buscar a força. Vê, você disse, eu ia ser o testa de ferro, mas o pessoal não queria me emprestar dinheiro. Exato, exato. E aí o que é que a gente faz? Em relação a... Buscar crédito, para tentar... Tanto isso quanto também a questão do imposto, porque a gente vai precisar de apoio, né? No meu nesse momento. caso, Deus me ensinou a não buscar crédito em lugar nenhum. Eu nunca fui buscar crédito em lugar nenhum. Eu tinha que me virar com aquilo que estava em minhas mãos. Eu inicio e A palavra multiplico. de Deus nos ensina a buscar o milagre com aquilo que está em nossas mãos. O que é que você tem? Muita economia. Economizei demais. Eu passei mais ou menos 8 meses. Pronto, uma das primeiras coisas que eu fiz quando saí de lá e comecei a ver os princípios bíblicos que ensinava a administrar, eu saí de uma casa onde eu morava e eu pagava aluguel. E eu precisava economizar o valor daquele aluguel. O aluguel. E aí eu fui morar no depósito da loja que eu tinha. Eita lá. Fui morar lá no depósito. E durante os 8 primeiros meses, o meu café da manhã era água com biscoito maisena de 100 gramas que existia na época. Existia um pacotinho de 100 gramas. É porque você come tão pouco assim? Olha, eu como pouco, mas, na verdade, eu queria o de 200. Mas o de 200 era o dobro do preço, então eu me saciava aumentando a quantidade de água. Agora, no domingo, eu tinha um café especial. Eu substituía a água por achocolatado, mas o biscoito Era o maisena mesmo. continuava o mesmo. E, por incrível que pareça, não abusei de comer biscoito maisena. Continuo gostando até hoje. Olha aí, que bom. Então, dentro dessa visão... Comecei a economizar bastante. Muito, muito mesmo. Entendi. Eu economizava de uma maneira impressionante.
Eu parei tudo quanto foi despesas que você possa imaginar o que foi possível. Eu parei para que o dinheiro fosse se acumulando e reinvestindo no próprio negócio. Isso que os gurus hoje falam, Lenilson aprendeu há 20 anos atrás. 20 e poucos anos 20 e atrás, poucos 24, anos 25 anos Que é atrás. exatamente isso que eles falam. Você quer sair do vermelho, Economize vai primeiro. economizando para poder investir em você, para você crescer, essas coisinhas. Exato. O senhor aprendeu com a Bíblia, sozinho, há 22 anos, 20 e poucos anos atrás. Exato. Controlar a vaidade é a parte Isso. mais difícil que existe do empresário. Que está começando. Exatamente. Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele já é um sucesso. Exatamente. Eu tenho até aqui um exemplo dos meus esforços para combater a vaidade. Que todos nós temos a vaidade, uns mais, outros menos. Né? E eu sempre passava na frente de uma concessionária e eu via lá algumas Mercedes e eu já com o dinheiro que dava para comprar a Mercedes. Mas eu sabia que Deus não me autorizava a investir naquilo. Não fazia parte dos princípios de Deus eu investir naquilo. Não estou dizendo com isso que quem tem a sua Mercedes esteja desobedecendo a Deus. Eu estou falando de mim. Isso é propósito, né? Do voto que eu fiz com Deus. O propósito que existe no negócio meu com Deus. Entendi. Né? Então, eu sabia que eu não podia comprar a Mercedes. Eu tinha a condição financeira, mas eu não podia comprar. E durante alguns anos eu passava e dizia, um dia eu te compro. Mas brincando. Até que um período, teve um ano em que eu percebi que eu ia ser vencido pela tentação mesmo. E o que foi que eu fiz? Eu tinha na época um Vectra, vendi o Vectra para meu pai e comprei um Gol 1.0. Para economizar, porque o Vectra é 3 do Gol, né? Não, o propósito era outro. Toda vez que eu entrava no Gol 1.0, eu sentia a falta do Vectra. Eita, como o Vectra era bom. Macio. Eu apertava o pé no acelerador, Ele saía do lugar e dizia, eita, como o Vectra era bom. Aí, à medida que eu fui lembrando do Vectra novamente, eu fui esquecendo da Mercedes. Aí voltei e comprei novamente outro Vectra. E aí, de lá pra cá, nunca mais eu quis comprar Mercedes. Meu Deus do céu. Eu lembrei agora do Wilson Mateus, né? O Wilson Mateus, ele também tem uma pegada meio nesse contexto, né? E isso é importante porque isso brota do indivíduo, do cidadão, né? Você realmente, de fato, se você não tem elementos, o primeiro passo é você economizar. Acho que a partir do... Aí, você economiza para quê? Para investir. Porque eu acho que não é só economizar, né? Porque se você economiza, você também não termina desfrutando de algumas coisas. Exato. E aí você precisa desfrutar. Como é que você desfruta? Você colocando aqueles propósitos e reinvestindo o dinheiro para poder fazer, né? Só que tem essa questão de difícil também dentro do segmento do varejista aí, a questão da segurança, né, Lenildo? Que se impacta muito, porque é um custo muito alto aí para o empresário no ramo do varejo, né? Sim, a falta de segurança é grande e nós temos que investir nisso. E, no final das contas, quem tem que pagar é o consumidor. A falta de segurança que o Estado não consegue dar, a gente acaba tendo que repassar. Na verdade, tudo é feito para que o consumidor seja penalizado, porque todos esses impostos que nós temos, essa carga tributária elevada, ela é feita para que o consumidor final pague. Então, infelizmente, isso daí nos sacrifica bastante. Demais. Então, Pode falar. Fez faculdade? Fiz. Antes de começar o negócio? Antes de começar o negócio. Isso ajudou bastante, né? Não. Corte. Na hora. Ai, Deus do céu. Meus queridos professores, me perdoem. Ai, Deus do céu. Meus queridos professores, me perdoem. Olha, eu vou te dizer aqui uma coisa que até hoje eu não entendi direito. Até hoje eu não entendi direito. Quando você faz numa Harvard da vida, ela te ajuda a arranjar um bom emprego, um excelente emprego. Tem um nome. Tá bom? É um nome, é a grife. Harvard não é nome, é grife. É grife. Então, te ajuda bastante. Além, claro, tem muito conhecimento. Todo conhecimento é importante, mas no que aconteceu na minha vida, eu lamento dizer que a faculdade não exerceu influência nenhuma. Olha só o que acontece.
Se você vai fazer medicina, os teus médicos, os teus professores são médicos. Você fez direito. Estou fazendo. Está fazendo direito. É. Teus professores são advogados, São, juristas, e juízes. desembargadores. Se você faz engenharia, teus professores são engenheiros. E assim sucessivamente. A administração de empresas, a esmagadora maioria dos professores não ou nunca são tiveram empresários. negócio, ou os que tiveram, faliram. Eu fiz administração também. Você E fez aí? administração também, né? Então, muito bem, a gente sabe Isso o que é tá verdade. falando. Então, o que acontece? Interessante. Não A tem, maioria não tem experiência realmente de fato para na ensinar prática. aquilo. Isso. Não, só tem a teoria. Só tem a teoria. Então, o que aconteceu comigo mesmo foi puro milagre. Eu não tenho como dividir isso com a faculdade, eu não tenho como dividir isso com mais ninguém. Foi puro milagre, 100% Deus. E se a gente perguntasse assim para o Lenildo, Lenildo, qual foi o propósito realmente de abrir o negócio naquele momento? A gente consegue trazer um panorama? Naquele momento lá em Pontezinho, em Sim, 96, sim. Qual o propósito realmente? necessidade. Simples. Só isso. Necessidade Só isso. de renda. Eu não queria voltar mais para a minha cidade. Eu queria começar fora da vida minha e cidade, outra. porque o meu pai era político. Ele foi prefeito lá 2 vezes. E lá o pessoal me comprava e pagava se quisesse. Eita, aí é Eu tinha complicado. voltado no teu Não pai. é, aí- Eu já voltei no teu pai e ficava por isso mesmo. Perdi muito dinheiro lá, porque o pessoal comprava e pagava se quisesse. Se quisesse. Então, eu não podia fazer nada, porque senão deixavam de voltar no meu pai mesmo. bronca. Então eu sabia que eu não podia voltar para a minha cidade. E aí eu tive que começar fora. Então eu precisava me manter. Então foi isso. Foi a necessidade mesmo. Simples. Se a gente está percebendo aqui com o Lenildo foi uma experiência sobrenatural, né? Uma experiência realmente Sim. divina aí para poder realmente ele sair e alavancar o seu negócio. Hoje o Lenildo está. O nordestino hoje tem quantas lojas hoje? 9. 9 lojas, né? Espalhado em quantas cidades? São 2 cidades. 2 cidades, basicamente, né? Se eu perguntasse por que o nordestino não foi para o segmento dos atacarejos? Muito bem. Não foi para o segmento dos atacarejos, porque os atacarejos eles contam com uma novidade que quase ninguém sabe. Se sabem, fingem que não sabem. Não vi até hoje sair na imprensa. Não vi até hoje nenhum podcast comentar sobre isso. Olha a hora. E, de repente, pode ser que aqui seja a primeira vez. Ótimo. O que acontece? Primeira mão. O atacarejo, ele começou essa moda no Brasil com o atacadão. Até aí tudo bem. A gente até pensava em fazer alguma coisa nesse sentido. E foi aí quando veio o atacarejo novo. E ele veio com uma proposta de abrir dezenas de uma lojas vez. rapidamente. E todos nós ficávamos nos perguntando Quem vai acabar o primeiro? que era que ele estava vendo aqui em Pernambuco que ninguém conseguia enxergar. Onde era que tinha essa mina aqui em Pernambuco? Sim. Nascer mais gente. E quando foi no período em que ele veio se estabelecer aqui, foi aí que nós fomos surpreendidos com a razão para o otimismo deles. O então governador do estado, ele assinou um decreto concedendo benefícios fiscais incríveis, Aí fica fácil para o cara vir. com exigências que só os gigantes conseguiriam cumprir. Eita, facada nos menores. Aí é triste. E aí, o quê? Por no mínimo 10 anos. Por no mínimo 10 anos isso daí. E aí, coincidentemente, o Atacarejo Novo, quando chegou aqui em Pernambuco, chegou com um modelo de negócio exatamente igual ao decreto que ninguém sabia que ia ser assinado. Rapaz. E nem o Atacadão tinha esses benefícios, nem o Açaí tinham, apesar de ser o número 1 e o número 2 do Brasil. Pois é. E eles demoraram alguns anos para conseguirem receber esses benefícios. Na justiça, né? Aham. Então, o que acontece? Isso daí Largaram atrás. foi... Não, eles largaram. Tu tá na frente Não do lado largaram, atrás. não largaram. Na frente, os outros ficaram Foi. para trás. Né? Foi. Então, observe, nós tivemos aqui já o Walmart, o poderoso número 1 Verdade. do planeta. Verdade. E Correu. ele fugiu daqui porque disse que a rentabilidade daqui não era boa. E eles não conseguiram fazer essa bagunça que está sendo feita aqui. Nós estamos vivendo aqui um caos.
Então, por que a gente não envereda pelo atacarejo? Porque o que tem hoje em dia é muita imitação de atacarejo. O sujeito não tem os benefícios fiscais que os gigantes têm. Eles põem lá atacarejo somente porque é moda, virou uma moda. Mas, na verdade, você entra e você percebe que o cara não está com atacarejo mesmo, é um supermercado que tenta fazer de conta que é um atacarejo. Eu já percebi isso porque eu entrei em alguns nesses menores e quando fui comparar o preço do supermercado é um pouco mais alto, realmente, de fato. Então, acho que isso é interessante, né? Exato. E o Wilson veio com esses benefícios? Sim, sim, sim. Ele conseguiu. Veio, sim. Inclusive, para aqueles investidores que não estavam aqui, os benefícios eram maiores. Né? Então, até hoje, há uma dúvida sobre os reais benefícios desses que vieram por último. Entendi. Existe uma dúvida. Entendi. Se são exatamente os mesmos benefícios do Atacadão e do Açaí. Se você observar os preços do Atacadão e do Açaí, comparar com os outros, você vai perceber que há uma diferença grande também. Tem. E eles são poderosíssimos. Que mistério é esse? Entendi. Se estamos falando de matemática. A matemática não é Até hoje exata. eu não escutei falar de um parlamentar que tenha usado a tribuna Para falar sobre isso. para defender os empresários de médio e pequeno porte do estado de Pernambuco. difícil. E aqui eu quero abrir um parêntese bem especial. Eu não sou contra dar os benefícios fiscais para que consigam vender mais baratos. Não, eu não sou contra. É bom que a população compre o mais barato possível. É verdade. O que eu Compra sou mais. contra é você dar benefício somente para os grandes. Isso é triste. E você causa uma competição Desleal. absurdamente desleal, injusta. O problema não é o poder financeiro deles. Porque desde que o mundo é mundo, que pequenos, médios e grandes aprenderam a conviver entre si. Um complementando o outro. Isso sempre deu certo. O caos que nós vivemos em Pernambuco, nenhum outro estado tem. Deixa eu te dar aqui mais uma outra revelação. Proporcionalmente falando, em relação à população, a região metropolitana do Recife tem 5 vezes mais grandes atacarejos do que a região metropolitana de São Paulo. Não. Porque aqui se transformou num oásis. Aqui é um paraíso fiscal. Mas alguém dele não vai quebrar, não? Quem? Como é que vai sustentar? Ah, quebrar o quê? O Porque- comerciante? porque- Centenas já quebraram. Aqui em Pernambuco, mais de uma centena de supermercados de médio porte, de pequeno porte e atacadistas de pequeno porte já faliram. Desapareceram. Você chega hoje na Ceasa e quase metade dos boxes Desocupados. estão fechados, desocupados. Mais de uma centena de comerciantes já faliram. E muitos ainda vão falir. É porque eu fico pensando, até por eles mesmo, porque, por exemplo, a população não aumenta nessa quantidade toda. Aí a cada 50 metros, porque eu acho que uma das coisas lá do Wilson Matheus lá atrás, ele tinha uma meta, parece que era 300 mil habitantes, era 200 mil habitantes, ele ia colocar uma empresa, um mercadinho lá no Maranhão. Eu acho que isso era um projeto dele que ele tinha lá. Quebrou muita gente lá no Maranhão. Exatamente, lá atrás. O foco dele mesmo é ali em São Luís, né? São Luís é que tem um peso do Matheus grande, mas ele tinha essa visão de negócio. Daqui a pouco ele apareceu aqui em Pernambuco. E aí, em cada esquina hoje, eu acho que até o novo foi vendido, né? O novo atacarejo, alguma coisa foi vendido 51% foi vendido para o Mix Mateus. para o Mix Mateus, né? Então, eu fico pensando, pô, tem um nessa esquina, basicamente, tem outro ali. Que, Tá igual a farmácia. né? quem vai quebrar primeiro? Competindo com a Drogazil. Eu quero ver quem vai quebrar primeiro, viu? Entendi. É porque Se não cresce, não compra, meu filho. o que ele está dizendo é o seguinte: aumenta-se os mercados, Mas não tem mas a população. demanda não A aumenta. demanda é a É mesma. a mesma. A demanda é a mesma. O dinheiro, Se o sustenta. PIB é o mesmo. Aí é que tá. Só por causa do incentivo, né? Como é que se sustenta? Alguém falindo. Eles se sustentam, esses gigantes se sustentam Canibalismo. à base da falência Dos dos menores. É um menores. canibalismo que está existindo. É muito fácil a pessoa aparecer aí em diversos podcasts, posando de simples, andando de Gol 1.0
sem citar nomes. E, no entanto, você dorme tranquilo, sabendo que levou à falência centenas de pessoas, centenas de famílias, e você não perde um minuto do seu sono. Eu fico me perguntando, que humildade é essa? Será que nós não estamos confundindo simplicidade com humildade? Tem diferença? Mas Tem diferença. Essa eu quero ouvir. Peraí. Tem diferença e grande. Humildade é algo interior. Simplicidade é o exterior. Eu posso ser simples tendo muito dinheiro e vivendo de maneira simples, com as roupas mais baratas, com o carro mais barato. Internamente não é E móveis baratos. Eu estou tendo uma vida simples. Mas Agora, internamente e não é o humilde. interior? Como é que está o orgulho? Como é que está a vaidade? Como é que está a ganância? E eu te pergunto, querido, o que é que faz a pessoa ter tantas lojas, às vezes até milhares de lojas, como outras pessoas por aí têm, se não for ganância, se não for amor ao dinheiro? é perigoso isso. Como é que eu junto tanto se eu não amo aquilo que eu junto, aquilo que eu acumulo? Eu só acumulo aquilo que eu amo. Entendi. Tá escutando, Guarda, né, tu penseiro. tá escutando, né? Eu só acumulo o que eu amo. Se eu não amo, não faz o menor sentido eu acumular. Desfrutar, né? Eu acho que o que vale a pena é desfrutar, né? Desfrutar, sim, mas saber desfrutar. Entendi. Perceber que você não está sozinho É verdade. e que o dinheiro ele tem um dono por trás, que é Deus. Então, a lógica talvez fosse a seguinte: você já tem o suficiente para viver bem, o que vai fazer com o resto? Né? Aham. Esse dinheiro deveria ser alocado para o benefício local? Sim. Deveria ser para esse o bem. raciocínio? Olha, isso é bíblico. De Entendeu? Gênesis a Apocalipse, eles vão nos ensinar a ganhar dinheiro para nós termos a nossa vida simples. Sossegada. Sossegada. E o que Exceder. exceder que seja investido no social. Coletivo. E também no evangelismo, mas de forma Que é o de social. forma generosa. Entendeu? Então temos que pensar na coletividade Sempre. e não pensar sempre em estar crescendo e crescendo, porque, olha, dinheiro é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Dinheiro é assim, quanto mais você tem, mais você vai querer ter. Se você não chegar a um ponto em que você dá uma brecada e diz, olha, daqui eu não quero passar, eu estou satisfeito, eu estou com a minha alma saciada. Eu já digo que eu estou com a minha alma saciada há aproximadamente 15 anos e tenho muitas testemunhas para isso. Isso é domínio próprio também, né? Legal. Que benção. Olha, na verdade, esse domínio próprio eu considero um milagre. Eu considero como sendo Deus que tirou de mim a vontade de ser dono. Deus tirou de mim a vontade de ser dono. E com ele tirou toda a vaidade. Tudo Não, status. eu não vou aqui aproveitar a sua frase para parecer como alguém que não tem vaidade. Não, eu tenho. Mas eu preciso mantê-la sob controle. É verdade. Certo? Então, a minha alma está saciada. Há mais de 15 anos que Deus saciou a minha alma e fez com que dissesse, olha, daqui não para, não passa. A partir de agora você vai pensar no social. coletivo. E nós passamos a investir em diversas instituições filantrópicas. Excelente. Nós já tivemos várias instituições filantrópicas, temos uma atual que é a que eu mais me identifico com ela, mas... Quiser a gente divulgar, fica à passou- vontade. Como? Quiser divulgar, fica à vontade. Não, é uma boa até para quem esteja nos escutando. Nós temos uma clínica no centro do Cabo, Gratuito. onde gratuita, para atendimento para pessoas de baixa renda, totalmente gratuito, onde até o final do ano passado nós fizemos 72.800 atendimentos, certo? Nós tínhamos muitas especialidades lá. Quando chegou essa avalanche de atacarejos, que nós perdemos uma parcela Do mercado. do mercado e tivemos que nos reorganizar, nós tivemos que diminuir as especialidades que a gente tinha na clínica e ficamos somente com fisioterapia. Mas até um ano atrás, nós éramos referência no tratamento de autismo. E vamos voltar esse ano
a atender pessoas com autismo. Nós vamos voltar a atender esse ano novamente. Nós continuamos lá com fisioterapia. A gente atendia pessoas de toda a região metropolitana, de várias outras cidades, que vinham trazer seus filhos com autismo para cá. E, enfim, nós fazemos vários outros trabalhos, nós já fizemos, tudo isso sem nenhum apoio de governantes. Entendi. Nenhum apoio político. Sempre vindo das lojas nordestino. E não é favor que a gente está fazendo a ninguém. É o nosso Dever. compartilhar. É o nosso dever. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. E lá, nós não fazemos propaganda do nordestino. Entendi. São Excelente. coisas separadas. Né? Quando o senhor vê esse canibalismo animal nesse mercado de varejo e essas práticas injustas, o senhor entende que todo empresário é ladrão? Olha, não é que todo empresário seja ladrão no sentido humano que as pessoas estão conhecendo. Não é. Existem muitas Nuances. estratégias, muitas variáveis aí pelo meio. Mas, biblicamente falando, Tá, referência. ninguém é dono de nada. Quem se acha de dono está roubando. Roubando a Deus, explicado. Então é. Então é ladrão. É ladrão do ponto de vista bíblico. Se roubar a glória, quem né? se acha dono, biblicamente está tentando roubar o que é de Deus. Muito bom. Humanamente falando, não. Juridicamente falando, não. Entendi. não. Completamente Mas, explicado. biblicamente, a história é muito diferente. Excelente. Eu acho interessante, dentro ainda da fala anterior, Lenil, dessa questão do carro popular e tal, que eu acho que essas questões é tudo estratégica desses caras. Sabe por quê? Porque às vezes o cara tem aquele carro simplesinho, mas a casa do cara é uma casa de não sei quantos milhões. O cara tá curtindo a vida adoidada. Só que a galera não sabe, porque muitas vezes eles se privam lá da coisa, né? Aí, ou seja, como a gente mais simples está atrelando geralmente valor a um carro, porque qual é o sonho de todo pobre? Ter um carro bom. Ele sonha mais com o carro do que com a casa. É verdade. Olha, ele tem mais ciúme do carro do que da mulher dele. Olha, fala da mulher dele, mas não risca o carro dele, não. Não encoste, não, que o bicho fica bravo. Então, é muito dessa coisa. É muita maquiagem para uma realidade realmente que deveria ser. Então, isso ilude muita gente, né? Ilude muita gente. Mas a gente conversando aqui, esse bate-papo com alguém que realmente contribui, alguém que faz realmente de fato, que participa lá da coisa, que teve uma visão, que teve o desejo, que teve toda aquela orientação, e ele consegue trazer para a gente esses pontos, eu acho que é muito interessante, entendeu? Demais. Dentro demais. dessa coisa. E se a gente perguntasse aqui, Lenildo... Ele precisava vir. É interessante isso, né? Realmente. É um cidadão aqui que a gente não conhecia presencialmente, nunca tínhamos se visto de perto assim, mas ouvimos falar dele, realmente achamos por bem de convidar aqui para contar um pouco da sua história, da sua contribuição. Mas se a gente perguntasse qual a maior dificuldade, a gente até essa questão dos grandes players no mercado, mas vamos tirar esses grandes players do mercado e dizer qual era a maior dificuldade dos mercadinhos antigamente. Antigamente, Sim, antigamente. A gente consegue... Eu acredito que a maior dificuldade do mercadinho de antigamente continua sendo a mesma de hoje. Não mudou. Ser humano. Ser humano. Lidar com o ser humano é o que tem de mais difícil. Mas não pode tirar ele. Não pode. Mas é muito complexo. Cada um com um pensamento diferente, cada um entra para trabalhar e colaborar com um pensamento diferente, com uma intenção diferente. Interesse. Toda regra tem exceção, mas existem alguns que entram somente no sentido, muitas vezes já pensando somente em fazer gol contra no time. É difícil. Né? Então tem sempre isso aí. Então, o maior problema nosso, ele é o trabalhar com o ser humano. Né? O segundo é realmente conseguir fazer boas compras, boas negociações. Pequenos comerciantes, eles precisam fazer Barganhar boas o fornecedor. negociações. É comprar a mercadoria na hora certa, na quantidade certa e a pessoa certa. E isso é um ponto de equilíbrio difícil de se chegar nele. E é difícil acertar, né? É difícil. Eu nunca tive esse ponto de equilíbrio. E depois que eu tive aquele milagre, em fevereiro de 97, coisas incríveis começaram a acontecer que eu ficava até constrangido quando eu escutava as pessoas dizendo: Lenildo é inteligente, olha só, comprou isso aí e aumentou na semana seguinte. Não. Existe no nosso ramo o que costumam chamar de bolinha de cristal. É quando o vendedor ele manda para você uma mercadoria que você não comprou.
Ou então você pediu 10 caixas, ele mandou 20. Ele fez de conta que ele fingiu, ou ele se equivocou mesmo, ou fingiu que se equivocou. Para bater a meta. Aí é a bolinha de cristal que se chama, que é o quê? Se colar, colou. Ou ele devolve, ou então fica, e eu aumento minhas vendas aqui. E o que acontecia naquela época? Às vezes chegava uma mercadoria que eu não tinha comprado. E ela saía. E aí, na semana seguinte, ela aumentava. Eita. E aí, uma mercadoria que eu havia comprado não chegava. Acontecia de baixar de preço. Eita. Então, Casou. dava tudo certo. Então, quando alguém dizia, mas rapaz, você comprou essa mercadoria na hora certa. Não, eu nem comprei. O cara botou uma bolinha de cristal para mim e eu engoli. E fez o gol. Ai. Então, puro milagre. Então, isso aí, olha, hoje em dia, o maior problema mesmo continua sendo você fazer as compras da forma correta, você dominar a sua vaidade e você lidar com o ser humano. São 3 grandes e complexos problemas que todos têm, mas nós, médios e pequenos empresários, temos... E gerir as finanças, o dinheiro que está sendo ganho. É complicado, é bem complexo. Ele não estaria nessa lista também como... Está nessa lista. Mas se você controla a vaidade, fica mais fácil você controlar suas finanças. Se você não controla a vaidade, ou você vai fazer investimentos em negócios que não deveria, somente para dar brilho ao teu ego, E está fora do seu. crescer um monumento ao teu ego, ou então você vai fazer investimentos de ordem pessoal que não deveria. Enfim, é isso aí que acontece. Mas a Bíblia nos ensina, o que fazer. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a maneira de você não ser surpreendido com falência. Não existe falência de surpresa. Essa coisa de dizer, eu quebrei da noite para o dia. Não, isso não existe. É uma ação. Não existe. A falência, ela manda avisos para você. E com muita antecedência. Mas como é que a Bíblia Via ensina? de regra. Como é que a Bíblia ensina? Sim. Vamos lá. Deus, quando fez o mundo, a cada dia pode observar que, se não me falha a memória, a partir do 3º dia, sempre que ele termina de fazer algo, no final do versículo ele diz, está lá escrito, e Deus viu que era bom. Que era bom, isso mesmo. Aí, 4º dia, ele fez isso, e Deus viu que era bom. Fechamento, hein? 5º, ou seja, quando chega no último dia, Descansou. ele diz, e Deus viu tudo quanto fizera e viu que foi bom. Ou seja, ele vem dando balancetes e no final ele dá o balanço geral. Balanço. Todo empresário organizado faz balanço periódico. 99,9% dos médios e pequenos empresários não fazem balanço. E eu costumo dizer que quem trabalha sem fazer balanço, ele tá brincando de roleta russa. Sim. Uma hora o tiro chega. Uma hora dispara. E ele morre. E ele pensa que foi da noite para o dia. E geralmente ele põe a culpa no funcionário. O funcionário. Me roubaram. Não, rapaz, a culpa é tua. A falência mandou através da santa que mais faz milagre no planeta Terra. Qual o nome dela? Santa Matemática. Eita! A Santa Matemática disse para você, se você continuar nesse caminho, você vai falir em tal ano, em tal mês. Cabe a você tratar a matemática com o devido respeito. Certo? O próprio Jesus Cristo, algumas pessoas querendo segui-lo, e aí ele disse, qual é aquele que antes de construir uma torre, primeiro não senta para calcular se tem os meios de a concluir, para que uma vez começando e não conseguindo terminar, as pessoas não zombem dizendo, tá aí, começou, mas não conseguiu. Bíblia. Ou seja, Bíblia. É matemática. Você quer seguir alguém, procure ver o preço que é seguir aquela pessoa. Eu quero me inspirar em alguém. Não olhe para esse alguém agora. Olhe para o começo dele. Construção. E veja se você está preparado para pagar o preço que ele pagou. A matemática precisa estar presente em cima de tudo. E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi vendo a Bíblia. Comecei a dar balanço de 3 em 3 meses. Isso, pertinho. A cada 3 meses eu dava balanço. Hoje em dia eu dou balanço, nós damos um balanço 2 vezes por ano. É outra estrutura. Entendeu? Então, é dar balanço, é tratar a matemática dessa Mas Jesus uma vez não errou, não.
Eu vou perguntar isso, sabe por quê? Porque não sobrou 12 cestos. Ah, vamos para o 12 sextos. Não, ali ele estava dando uma lição para os administradores. Diga aí. Certo? Você está falando aí da única passagem onde sobraram 12 cestos. Da multiplicação. Porque em Mateus e em Marcos sobraram 7 cestos. Que, na verdade, ele fez 2 multiplicações. Em uma sobraram 7 cestos. E essa que você mencionou aí está em João, capítulo 6, se não me engano. E sobraram 12 cestos. E vê lá o que ele diz. Recolha tudo para que nada se perca. Ou seja, desperdício zero. Importante. Jesus poderia pegar um pedaço daquele pão lá adiante, dar graças a Deus e multiplicar novamente. Mas provavelmente muitos dos discípulos deles foram andando a pé, porque 12 cestos de pão precisaram do jumento para levar. Com certeza. Eu imagino que se eu fosse um dos discípulos de Jesus, eu teria cometido o pecado de dizer, mas é fogo. Eu estou indo aqui a pé por causa de 12 cestos de pães. Por que tu não calculou certo? Ele podia levar. E ele depois multiplica. E ele multiplica de novo. novamente. Mas eu acho que eu teria murmurado. Graças a Deus que eu não estava lá e não cometi esse pecado. Certo? Mas Jesus estava nos ensinando Não perder a nada. importância de você não desperdiçar. Desperdício zero. Então a gente consegue ver lições em todos os Em momentos. todos os momentos. momentos. E a lição atrelada ao negócio, né? Eu acho muito Todos massa os isso aí. Todos os momentos. Um funcionário que ele não está produzindo bem, ele está trabalhando de forma completamente insatisfeita, você já tentou de tudo para recuperá-lo e não conseguiu. Aí os gurus do sucesso te dizem, rapaz, esse cara está fazendo gol contra no time, tira logo ele daí. Não, quem primeiro disse isso foi Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança fora. E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Isso é reconhecimento, hein? Meu Deus, olha, Meritocracia. Meritocracia. olha, eu preciso reformular o que eu disse. Não é que ele precisava vir. É que muita gente que está vendo precisava ouvir o que ele tem a dizer. Até a gente mesmo aqui. A gente, mas você não tem noção de pessoas que eu conheço que vai... Santo de casa não faz milagre, o espeto do ferreiro é de pau, mas quando vem alguém de fora, o profeta de fora, pode ser que deem mais ouvido. Certamente vão dar, porque além de... Tem referência, né? É referência, além de explicar bem, ele é extremamente didático. Obrigado. Tem aquela questão, Lenildo, de quem não mede e não monitora. Desculpa. Quem não mede e não monitora está se perdendo, né? Está se perdendo. Eu acho ainda a questão do balanço, né? Olha, tem uma frase muito antiga que vem lá do meu tataravô, que até os dias atuais o pessoal costuma levar como sendo verdadeira ao pé da letra mesmo. O que engorda o boi é o olho do dono. É verdade ou é mentira? Da forma como o pessoal diz, é mentira. Porque eles falam do ponto de vista presencial. Você tem que estar presente. Isso não é alimentar. Aí eu te pergunto, onde é que estão os donos do Grupo Carrefour? Eita. Que não estão presentes lá e na continuam França, dando tudo certo. Onde é que estão os donos do Walmart, que não estão presentes e continuam dando tudo certo? Onde é que está o senhor Wilson Mateus? Ele e os filhos dele não estão em nenhuma loja. Processo. Os donos do Carrefour nunca vieram a uma loja sequer aqui no Brasil. Eita. PPP. E continuam bem. Não, o que engorda o boi é o controle do dono. Controle do dono. A única maneira... Está no processo. Exato. A única maneira que você tem de se fazer presente de maneira eficiente é através da matemática, é controles, certo? Através dos números, você consegue ver um extrato do que está acontecendo na sua empresa e se está havendo desvio, onde é que você precisa observar melhor. Mas a sua presença, não. Os nossos colaboradores lá, os nossos quase 400 colaboradores, eles, em termos de presença, eles são muito mais importantes do que eu. Eu não apareço na loja e a loja abre e funciona normalmente. Se eles não aparecerem, a loja não abre. Não funciona. Eles são muito mais importantes do que eu. Eles é que tem que aparecer, né? O técnico tem que ficar ali só na
Sim, então é o controle do dono. Você tem que ir para a santa matemática. Se eu perguntasse às pessoas os métodos ou os processos? Qual deles é o mais importante? Pessoas, métodos ou processos? Sim. Todos são muito importantes, mas eu ainda ficaria com pessoas. Pessoas. Porque quando a pessoa é obediente ao processo, o processo anda. Mas se tiver processo, mas não tiver a pessoa no... Olha, eu conheço... Olha, o sucesso é um mistério, que eu tenho a minha explicação. Mas não existe fórmula exata, né? Certo, não. Não, eu encontrei uma fórmula exata. Eu encontrei uma receita de bolo. Foi? Depois de muitos anos peregrinando aí pelo Brasil, onde eu dava algumas palestras sobre finanças à luz da Bíblia. E eu sempre retornava sabendo que tinha alguma coisa que não batia, a conta não fechava. Então, o que acontece? Voltando aqui, volta essa finança do processo, mas voltando aqui para pessoas. Eu conheço pessoas que não têm processo nenhum. E dá certo. E dá certo. Nunca vivem endividadas. Ganham dinheiro. Pessoas com processo que foram à falência. A Mesbla. Tinha processo, né? Provavelmente, e método. A Mesbla tinha de tudo. Tem grandes empresas por aí afora, grandes varejos por aí afora, que faliram. Ricardo Eletro, que hoje em dia ele vive dando aí cursos e mais cursos, teve 1.000 e tantas lojas, quer dizer que ele não tinha processo? Ele tinha métodos, ele tinha processo, e mesmo assim faliu. Então, existe, na minha concepção, na minha crença, eu encontrei a resposta para o sucesso. Para mim é um dom de multiplicação que Deus dá para cada uma das pessoas. Eu chamo de dom extra de multiplicação. E cada um tem o seu, é feito impressão digital. Cada um tem o seu, cada um vai chegar num determinado nível. E aquele a quem Deus não concedeu esse dom, de modo algum ele vai multiplicar riquezas. É assim que eu creio. Entendi. E é assim que eu continuo crendo. Isso é tá lembrando da parada dos talentos, hein? Tem a parábola dos talentos. A quem deu 5, ele vai multiplicar 5, vai fazer 10. Aquele que recebeu 3, vai multiplicar 3, vai fazer 6. E aquele que recebeu 1... Aquele, ele reclamou porque ele simplesmente se acomodou. Era para ele ter multiplicado também. E aí eu perguntaria, por que umas pessoas conseguem e outras não? Já pegando esse ponto aí, hein? Sim, porque não tem o dom. Vê só, ainda essa semana eu vi o... Aí Deus é injusto, não? Não. O problema é o seguinte. Qual é o verdadeiro valor de dinheiro, de riquezas, aos olhos de Deus? Eu acredito. Olha, eu estou falando por mim. Certo. É o que a gente pensa, é verdade. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu acredito que no final dos tempos, quanto mais rico o indivíduo foi aqui na Terra, mais ele vai se arrepender de ter sido. Ele vai dizer, maldita hora em que eu ganhei dinheiro na Terra. Porque o Evangelho é palavra de vida e contradição social. Onde as relações naturais aqui na Terra, elas geram lucro, poder e prestígio. Enquanto que o Evangelho veio com uma novidade, onde os relacionamentos sociais devem ser feitos de ações de bem uns para com os outros, sem esperar nada em troca. Então, quando você faz isso, fica difícil você acumular. Quanto mais rico você é, porque você acumulou mais. Eu tenho um peso na consciência por ter acumulado o que nós acumulamos até hoje. Eu tenho esse peso na consciência. E aí as pessoas sempre partem em minha defesa dizendo, mas graças a isso, você faz isso, tem a clínica, já fez isso. Não, nada disso. Nada disso elimina a necessidade que eu tenho de pedir perdão a Deus pelo acúmulo que fiz. Entendi. Eu me sinto em dívida. Entendi. Eu estava refletindo um dia desses e pensando, por que alguém que chega à riqueza não pega esses bens e, de fato, distribui para as pessoas? Aí eu fiquei imaginando. Esses bens que esse cidadão acumulou e conseguiu, a gente pode se assemelhar, comparar com uma fazenda.
Se ele pegar essa fazenda e repartir para as outras pessoas inaptas, eles vão destruir a fazenda. Exatamente. Será que tem algum sentido, Olha, Denilson? vamos juntar o que você está dizendo aí. Por favor. A pergunta que ele Por favor. fez e o que eu acabei não respondendo. Você tinha perguntado por que uns conseguem e outros não. Isso. Aí tem a ver com quem é apto e quem não é. Olha, casou. gente, apto é aquele que recebeu o dom de Deus. O problema é que nós acreditamos com facilidade que, na verdade, nada veio de Deus. Muito fácil. O dom não foi de Deus, a aptidão não foi de Deus, e tudo foi graças Ao caso. ao meu sacrifício. Os meus sacrifícios, os meus esforços, eu corri atrás, e graças a correr atrás é que eu consegui. Então, tem muita gente de sucesso por aí afora dizendo isso. Então, eu não acredito nisso. Porque alguns conseguem e outros não. Não é por falta de inteligência, porque tem muita gente inteligente, respondendo a você primeiro aqui, tem muita gente inteligente que não conseguiu. E não é também porque, pelo contrário, porque tem gente semi-analfabeta que consegue chegar lá. Verdade. Eu conheço vários. Certo? Tem pessoas muito cultas que não chegam, outras muito cultas que chegam. Então, existe um mistério. E esse mistério eu só consigo desvendá-lo com o dom de Deus. Você pode dar o seu melhor, se esforçar, trabalhar 16 horas por dia, fazer tudo certinho. Se Deus não te deu o dom de multiplicação de riquezas, algo vai acontecer que tuas finanças não vão se multiplicar. Toda riqueza foi uma multiplicação gerada pelo dom de Deus. Ou seja, riqueza é dom de Deus. Rico, não. São coisas diferentes, hein? Deus não fez ninguém para ser rico. Eita. E aí você diz, e não me esqueça de me perguntar depois, então, sobre Salomão, porque Deus botou Salomão, tá certo? Mas para lhe responder, dividir com inapto, não é essa forma de dividir. Deus não orienta na Bíblia dividir de qualquer forma, irresponsável, onde o sujeito vai perder. Não, você vai dividir da maneira adequada. Existem pessoas que você dá somente a vara. Ele compra o anzol, ele compra a isca, pega aí, consegue a isca, ele vai lá e pesca. Outras pessoas você precisa dar não apenas a vara, como a isca, e você ainda vai ter que pescar o peixe e dar assado para ele. Então, existem vários tipos de pessoas onde a cada uma delas você vai investir de maneira diferente. E a palavra de Deus te diz quais são essas maneiras para cada pessoa. O que não pode é você se achar dono daquilo porque foram com os meus esforços. Não, querido. Eu conheço pessoas que se esforçam igual a você ou até mais e não chegou na metade do que você chegou. Então, me explique. Aí eles dizem, não, mas é porque é quem corre atrás. Tem um bocado de gente correndo atrás e não está conseguindo. E parece que quanto mais corre atrás, pior fica. E tem outros que a impressão que dá é que o universo conspira a favor dele. E vem com a facilidade. O que ele faz, chega dinheiro junto. Exatamente. E aí, voltando aqui a outro assunto, quando eu disse riqueza sim, rico não. Sim. Eu queria aqui aproveitar e lançar mais outra frase aqui, que é a seguinte. Diga. Eu não entendi até hoje como é que as pessoas leem a palavra de Deus e dizem que Deus concedeu riqueza para Salomão. É? Até hoje eu não entendi como é que todo mundo acreditou nisso. Foi sabedoria, né? Foi. Não, mas lá está dizendo que ele deu riqueza também. Sabedoria, riqueza, mulheres. Ele disse o seguinte, ele pediu sabedoria, E Deus deu tudo. e aí Deus disse, como você só pediu sabedoria, eu também te darei riquezas. Que riqueza era essa? Certo? O que acontece é o seguinte, olha só, você indo para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando o povo de Deus, os hebreus, eles eram governados por profetas e juízes, liderados por profetas e juízes, Deus disse o seguinte, vai chegar um tempo em que o meu povo vai pedir um rei. E quando chegar esse tempo, o rei não poderá acumular muito para si, nem terras, nem riquezas, nem mulheres. A gente deixa passar isso, não é mesmo? Então vamos lá.
Salomão fez tudinho. Eu não lembrava disso, mas é Se mesmo. Deus colocou esse limite lá em Deuteronômio para o rei, não seria contraditório ele chegar mais adiante e dizer, eu vou te dar riquezas como a nenhum outro homem eu já dei? Não seria contraditório? Sim. Preste atenção. Ele chega fazendo um pedido. O que é que tu queres? Eu quero sabedoria para julgar bem o meu povo. Boa decisão, Aí ele boa diz, escolha. então eu vou te dar também riquezas. Vamos supor que vocês estejam fazendo aqui uma campanha, houve aqui uma tragédia aqui em Ponte dos Carvalhos, e vocês resolveram fazer uma campanha. E vocês entram em contato comigo dizendo, Lenildo, você pode nos dar água mineral? E eu digo, tudo bem, eu vou te dar água mineral aqui para essa tragédia, socorrer as vítimas dessa tragédia. Tudo bem. Olha, eu vou te dar água mineral, mas eu também vou te dar 1000 cobertores e 1000 colchões. Eu te pergunto, esses 1000 cobertores e esses 1000 colchões, vocês vão vender e ficar com dinheiro para si? Ou vocês vão levar para as pessoas necessitadas? A intenção original pode nos povo. guiar para fazer pelo povo. Exato. Então, quando eu digo que vou acrescentar, eu estou acrescentando para as vítimas. Quando Deus acrescentou riquezas, foi para Salomão administrar em favor da coletividade, em favor dos hebreus. Isso é contrário da política, viu? E que interessante que a gente, ao ler a Bíblia, só se lembra de guardar o que nos interessa. É porque depende da visão que você está olhando, meu filho. A Bíblia é muito massa por causa disso, porque se você botar a sua mente para aquilo ali, teoricamente você vai acreditar naquilo ali e esquece os outros pontos que devem ser colocados, né? Mas dentro desse contexto, eu vou perguntar, e aí? Ou seja, aí você me diz que não depende de mim, depende de Deus. Não, a minha parte é somente emprestar meus braços, meu corpo. Emprestar meu corpo para ir ao trabalho, fazer o trabalho, executar. Eu sou aquela caneta que o juiz assinou e decretou a prisão de alguém ou a libertação. Só ferramenta. Mas quem foi que prendeu ou libertou? Foi a caneta? Não. Foi o juiz, foi o magistrado. Foi o magistrado. Desculpa aí. Foi o magistrado. É que a gente está aqui. Claro, excelente. Se estivesse na sala lá de casa. Ótimo. Então, quando o magistrado assina decretando a prisão ou a libertação de alguém, o mérito não é da caneta. Eu te pergunto, quantas vezes você ou sua esposa agradeceu a torneira pela água que ela despejou para lavar os pratos da sua casa? Nem lembro dela. Nenhuma. Nós somos a torneira. Existe alguém por trás. Verdade. Mas o mundo ofusca e tira os méritos de Deus. Verdade. Houve o meu esforço? Houve. Tem que ter, né? O esforço houve. Houve o meu sacrifício de me levantar de madrugada e dormir tarde da noite? Houve. Mas a multiplicação em si é milagre. Aí é inexplicável. É milagre. O que o Lenildo hoje diria para o Lenildo jovem do início? Isso serve para o pessoal, viu? A vida passa rápido, Lenildo. Eita. Desfrute da melhor maneira possível. Aproveite seus filhos da melhor maneira possível. Aproveite sua família da melhor maneira possível. E diria para o Lenildo ter acumulado menos. Uau. Isso é forte, hein? Eu nunca pedi a Deus riqueza para os meus filhos, nem que eles fossem um sucesso no mundo dos negócios. Nunca. Eles têm tendência para o negócio ou não? Eu tenho uma filha, meu filho mais velho é uma garota que está com 24 anos, está começando agora a trabalhar comigo. O filho. Mas não, a filha mais velha. Eu comecei tarde, eu casei muito tarde. Aproveitei muito da forma errada. Aí é bronca. Ainda bem que conseguimos encontrar o eixo, né? Ai. E aí o senhor pede a Deus para que... nunca pediu em favor do... Não, eu não peço dinheiro para os meus filhos. Eu não peço riqueza para os meus filhos. Porque a riqueza, ela desvia o coração do homem com muita facilidade. O Evangelho, ele é palavra de vida, que ele traz uma libertação da escravidão da pobreza e ele liberta o rico da escravidão da riqueza. Repetindo. Repete aí. Por favor. Repetindo. Por favor. O Evangelho é palavra de vida e contradição social,
que liberta o pobre da escravidão da pobreza e também liberta o rico da escravidão da riqueza. Só que é muito mais difícil libertar o rico. Trouxe para o eixo, hein? Para o ponto central. O que está de desvio lá naquela curva amostral, ele traz para o ponto lá central, hein? É o equilíbrio. Meu amigo. Um sonho, Lenildo. Um sonho? Ver meus filhos todos felizes. Fazer a felicidade da minha esposa. Ter certeza de que minha família é feliz comigo. Mas um ainda mais do que esse é conseguir agradar ainda mais a Deus. O meu maior sonho é conseguir agradar ainda mais a Deus. Que eu não consigo, não estou conseguindo. Se a gente perguntasse uma qualidade. Curiosamente, minha filha me perguntou hoje. Eita. Ela me perguntou quais as suas 5 qualidades. Estamos em sintonia, hein? É. E eu disse a ela, não sei. Mas eu vou me esforçar para dizer uma aqui que é me esforçar para temer e amar a Deus. Não tenho mais nenhuma outra qualidade. Porque eu acho que isso é forte, porque geralmente a gente, quando é para falar do que a gente não presta, a gente tem uma facilidade, né? Mas na hora que a gente pergunta para ele, porque todos nós temos qualidade, nós temos valores. E foi Deus que colocou isso em nós, né? Eu acho isso muito massa. Porque a partir do momento que a gente diz que a gente reconhece a nossa qualidade, a gente está exaltando o Criador, porque foi isso que ele colocou dentro da gente, pô. E a gente consegue perceber que aquilo ali é algo central. Rapaz, olha, uma pessoa muito melhor do que eu foi Jesus Cristo. E as poucas vezes que alguém chegou dizendo para ele, bom mestre, por que isso? Receba! Ele era bom, estava mentindo. Ele respondeu dizendo, por que me chamas de bom? Se o único que é bom é o nosso Pai que está no céu. Para ele. Aí quem sou eu para dizer alguma qualidade que eu tenho? Porque a palavra de Deus diz que depois que a gente tiver feito tudo, Não fez nada. a gente só fez a nossa Obrigação. Então, qualidade. É ufanante, né? Eu realmente não sei, com toda sinceridade. Eu realmente não sei. Eu acho que a única qualidade que eu tenho é o esforço que eu faço para cada vez mais temer e amar a Deus. Acho que é um ponto para você também refletir aí na sua casa. A gente está refletindo aqui nesse momento. Fica difícil porque é uma pergunta que não é combinada, né, Lenildo? Exato. Aí a gente realmente causa um impacto. Foi combinado. Foi combinado. Nada, E isso aqui é um método que a gente faz aqui no Iletrados. A gente não combina perguntas com nenhum convidado. Todos os convidados que chegaram aqui, algumas perguntas são projetadas por nós, outras saem na conversa realmente aqui, que é aquela coisa que a gente preza muito aqui, é o bate-papo aberto. Aqui é uma conversa que é basicamente gravada de uma forma espontânea, gerando valor, gerando conteúdo para as pessoas refletirem, pensarem e dizer onde é que eu estou fazendo onde eu estou e o que estou fazendo da minha vida. Mas aqui para fechar, eu vou perguntar, um defeito que todo empresário precisa superar. Vaidade. Eita, a vaidade. Então, você que é empreendedor, ou quer ser empreendedor, ou você que quer ser empresário, acho que o Lenildo aí, ele marcou o gol de letra. Se ligue na vaidade, porque ela vai dar rasteira. Se ligue. Se vacilar, ela chega e derruba você, e você nem percebe. Então, acho que isso é importante. Lenildo, eu quero agradecer pela sua presença aqui. O Lenildo nunca participou de nenhum podcast, obrigado, já disse que já rejeitou prestígio. alguns. Mas hoje ele veio aqui, nós temos que agradecer aqui. Nós somos iletrados, porque nós não somos sabedores de todos os assuntos, todos nós somos iletrados em algum assunto. E alguém perguntou certa vez, por que vocês são iletrados? Vocês são burro? Aí eu disse, eu vou dizer um texto para vocês, lá em Atos dos Apóstolos. Os caras chegou e disseram, pô, mas aquele ali é pescador, velho, rude, não sabe nada, tá falando na minha língua. Eles são iletrados, pô. Apóstolo Pedro. Então acho que isso é interessante, isso é marcante. E é justamente isso, todos nós somos iletrados em algum assunto. Mas aí dê as considerações finais, Lenildo, dentro do que você pensa, o que você imagina, seja para o empresário, para o empreendedor, para aqueles que querem, para a nossa juventude, porque muitos da nossa juventude está perdida, eu falo muito por isso, porque a gente não tinha referência, a gente cresce muito assim, a gente que é simples, família pobre, né? Feito eu falo assim, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, a gente não tinha perspectiva nenhuma dentro do horizonte, porque não tinha ninguém para instruir a gente, diga, estude para ser alguém, mas isso é muito vago. Eu preciso direcionar. Quando a gente direciona, fica mais fácil, né? Quando a gente monitora, quando a gente coloca a santa matemática lá, a gente já consegue realmente. Então, dê as suas considerações aí do melhor forma possível que entender. Querido, o mundo nos ensina que ser alguém é ter sucesso na carreira profissional. O que eu quero deixar aqui é que ser alguém
é ter caráter. E caráter é uma qualidade que está muito difícil de encontrar hoje em dia. Então, acima do sucesso profissional, financeiro, esforcem-se para terem o melhor caráter. Se sacrifiquem por amor a Deus, sabendo que tudo quanto você faz é para servir a Cristo. Se você estiver aí abrindo seu pequeno negócio, seja ele qual for, faça como quem está fazendo para Cristo, que está lá escrito em Colossenses capítulo 3 e em Efésios capítulo 6. Tudo quanto você faz não é para homens. E a recompensa quem te dá não são os homens, é Cristo, nosso Senhor, a quem você realmente serve. Então, você engraxa sapato, faça isso para Cristo. Você faz brigadeiro para vender, faça como quem está fazendo para Cristo. Se você tiver essa consciência, você vai ser um sucesso, independentemente de onde você chegue financeiramente falando. Entendi. Isso é o que importa. Maravilhoso. Pontuado. Tem alguma coisa para falar? Maravilhoso. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento. Eu não posso esquecer o momento do ofertório. Como é que você contribui? É curtindo e compartilhando, meu filho. Clica aí, não vai custar nada, é de graça. Clica aí, curte e compartilha com outras pessoas que têm informação. A gente falou hoje aqui sobre empreendedorismo, sobre a questão de negócio. Um empresário aqui, um mordomo local aqui na nossa cidade, na geração de valor, na geração de renda, trabalho de renda, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque dignifica o homem. Se não tiver trabalho, é muito triste você acordar e você não ter para onde ir. Mas a partir do momento que você acorda e você tem para onde ir, ou você tem o que fazer para gerar algum valor para outra pessoa, porque a gente convive gerando valor para uns e para os outros, e não esquecendo que o nosso Criador é quem nos fez assim. Isso. Então, clica aí, meu filho, compartilha, faz alguma ação, deixa de ser neutro. Por isso que você não evolui, porque você não tem coragem de clicar aí e curtir. Você não evolui porque você não dá like. Eu quero agradecer a você que ficou conosco. Seja dia, seja tarde ou seja noite, o meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau. Fiquem em paz. Até mais. Tchau, tchau. Nossa, foi muito bom.